Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta do Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico, de Umbanda Sagrada. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para a gente fazer o Evangelho, né? Aquela proposta que nós temos de fazer o Evangelho no lar, de colocar todos os capítulos do Evangelho para facilitar para vocês o Evangelho no lar que vocês fazem, né? Que se propuseram a fazer uma vez por semana, naquele mesmo horário, que a gente já conversa lá na nossa Casa Espírita, ensinando vocês a estarem fazendo. A nossa humilde reflexão que a gente coloca aqui no canal, para estar facilitando, a gente vai entrar no capítulo 12 hoje, Amai os vossos inimigos, que é um tema difícil, né? Se a gente tiver a visão apenas dessa única vida, de nascer e morrer e nada mais acontecer, é um tema bem difícil, mas nós vamos entender por que Jesus, procurar entender por que Jesus dizia a necessidade que nós temos de amar os nossos inimigos dentro da visão espírita, né? Então nós vamos falar sobre como retribuir o mal com o bem, tá certo? Então vamos pro cantinho aí, né? Você que faz sozinho, reunir a família, colocar a água na mesa para que ela seja fluidificada, que a gente possa refletir nos próximos minutos sobre o tema de hoje. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Então vamos ler um pouquinho sobre as máximas de Jesus, né? O ensinamento que ele passava naquela época para as pessoas. Está lá em Mateus e em Lucas. Então ele dizia assim, para o pessoal que o ouvia, né? Para aquele povo cheio de curiosidade, cheio de aflições, para o qual ele falava e ensinava, e ele dizia assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se só amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Que mérito que a gente tem se a gente amar só os que nos amam? Se saudardes apenas os vossos amigos, o que fazeis mais do que os outros? Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então a gente se atém apenas a esse ensinamento de Jesus. Antes da gente entrar no comentário de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina, que vai colocar o ponto de vista dele relacionado a esse ensinamento de Jesus, nós nem precisaríamos ter a visão espírita, né, pela visão de reencarnação, de vidas futuras, de vidas passadas, da necessidade que nós temos de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, se a gente se ativesse apenas ao ensinamento do Cristo. Porque ele é de uma lógica muito grande, porque Cristo veio nada mais, nada menos do que ensinar o exercício da fraternidade para nós. Nós só seremos felizes, o planeta só será feliz e harmonioso quando todos nós vivemos realmente no nosso dia a dia a fraternidade, né? De amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, que esse é o ensinamento que Jesus veio trazer nesse momento planetário que a gente vivia há 2000 anos atrás, depois de Moisés, né, que trouxe todos aqueles ensinamentos mais rígidos com um Deus mais temeroso, e Jesus veio ensinar que Deus é amor, que ele sempre vai dar oportunidade para todos os seus filhos de melhorarem, porque esse é o objetivo da nossa jornada cósmica, por assim dizer, desde o momento da criação, passando por várias reencarnações, várias etapas na matéria e vivendo também no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida.
O objetivo nosso dessa jornada cósmica é de nos melhorarmos cada vez mais, de sermos fraternos. Porque Jesus veio trazer o mandamento maior, que a gente sempre repete em todo o Evangelho. Porque a nossa vida ela é pautada nessa lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você. Nós não temos como escapar dessa lei de fraternidade e igualdade que rege o universo, não é apenas o planeta Terra. Então Jesus ele coloca o ensinamento dele com muita lógica. Se eu estou buscando a minha evolução, se eu estou buscando me tornar pessoa melhor, se eu sei que as pessoas erram e que todo mundo erra, em maior ou menor grau, e se nós formos ver nossas vidas passadas, os erros são terríveis, porque pela própria cultura nossa de antigamente, né, que nos permitia fazer, cometer atos que ninguém via, que não havia punição nem nada, porque quer queira ou quer não, mas que a gente fale que as nossas leis não funcionam, que está tudo muito errado, mas se você for ver na nossa história, a gente evoluiu muito, né? Hoje o ser humano, ele tem, além de ser mais intelectualizado, ter um raciocínio melhor, mais amplo e ter a sua inteligência, ele também possui leis que protegem a sociedade, embora ela não consiga ser aplicada de uma forma 100% nem tão correta assim, né? Porque o ser humano é que faz as coisas se tornarem ruins. Existem as coisas boas, as leis sempre para melhorar a questão da vida humana, os ensinamentos do Cristo, que faz com que a gente aprenda a fraternidade, como deve ser a nossa conduta, e nem sempre a gente consiga aplicar. Mas mesmo assim, dentro dos ensinamentos dele, a gente vê a lógica desse relacionamento que nós temos que ter com as pessoas, com a visão mais ampla da nossa vida, dessa jornada cósmica que a gente estava falando agora. Porque nós somos seres em busca da evolução, e Deus vai dar oportunidade para todos os seres melhorarem. Porque nós cometemos erros também, em maior e menor grau. Nossa história do passado é muito feia, a gente teve muitas atitudes erradas, magoamos muitas pessoas, cometemos muitos desatinos, né? E esses espíritos vão vindo e nós vamos reencarnando e encontrando muitas vezes com seres que nós convivemos ou que nós fomos cúmplices do passado e que ainda não conseguiram melhorar. Muitas vezes eles têm ódio de nós, se tornam obsessores, a gente vê muito isso lá na casa espírita, não é? E o próprio Cristo, mesmo sem falar dentro da visão espírita, da visão de reencarnação, ele dizia que, de uma forma muito lógica, se você só amar os que te amam, que mérito que você tem? Aí a gente passa a raciocinar. Independente de qualquer conhecimento, seja espírita ou outro que seja, o Evangelho de Jesus está dentro de todos os templos religiosos cristãos. E ele não ensina outra coisa que não seja o amor ao próximo e o exercício da fraternidade, porque essa é a receita da felicidade planetária. Não tem como a gente escapar dela. Quando a gente conseguir entender as pessoas, sermos mais fraternos, realmente queremos essa igualdade para todos, nós seremos felizes. Enquanto formos egoístas e tivermos uma visão muito limitada, nós seremos sempre infelizes. Sempre em algum momento da nossa vida vai acontecer algo que vai nos tornar uma pessoa infeliz. Seja saúde, seja dinheiro, seja emocional, sentimental, o que for, todos nós temos problemas. A gente habita um planeta de expiações e provas, não é? A categoria do nosso planeta de expiações e provas de seres ainda atrasados que não possuem uma conduta fraterna. Nós sempre pensamos em nós em primeiro lugar. E quando se fala ainda de criminoso, de inimigos nossos, nós temos ainda a tendência, ainda animalizada, e a visão materialista de que nós precisamos puni-los de uma forma rigorosa. Às vezes até as situações que acontecem na nossa casa, né? Porque essa questão de inimigo é muito relativa. Existem situações mais amenas, aquelas inimizades de família, que dentro da família é a maior dificuldade que a gente tem de relacionamento, e as inimizades externas, não é? Os grandes crimes. Então, cada caso é um caso. Mas a nossa tendência é sempre de repudiar e de desejar o mal para as pessoas que nos prejudicam, que se tornam nossos inimigos. Mas o ensinamento do Cristo é o contrário. Se nós estamos buscando ser melhores,
Nós temos que mostrar isso através da conduta. E essa conduta é o exercício do perdão, que é aquela situação mais difícil para nós. Porque é muito difícil perdoar quem nos magoa, quem faz um mal para nós. Dentro da visão materialista, da visão de uma única vida. Por isso que a doutrina espírita nos ensina, e a gente precisa estudar, que nada acontece por acaso. Nem os inimigos e as pessoas difíceis e as situações mais dolorosas que aparecem na nossa vida, elas têm uma causa. E essa causa geralmente está em vidas passadas ou até em aflições atuais. Porque muitas vezes nós temos condutas na vida atual mesmo que prejudicam a nossa vida. Muitas situações nós poderíamos deixar passar, nós poderíamos ser mais tolerantes, nós poderíamos ter mais paciência, nós poderíamos ter um outro ponto de vista relacionado àquela determinada situação. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente destrambelha, né? Acaba pagando a mesma moeda, acaba cometendo algum erro, falando palavras que magoam, criando situações que trazem algumas consequências desagradáveis em maior e menor grau dentro da nossa vida atual, muitas vezes por nossa própria culpa. A gente poderia ter um outro tipo de conduta. E existem aquelas mais graves que vêm de vidas passadas, que nós precisamos passar por elas, justamente para nós provarmos se conseguimos entender o mandamento maior, que é sideral, é cósmico, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Porque não tem como a gente escapar dessa lei. É uma lei que ela tem que ser aplicada, quer a gente goste ou não. E com o passar das reencarnações e das dores, dos sofrimentos, das reflexões que a gente vai fazendo, nós temos que buscar nos tornar pessoas melhores e entender as pessoas que ainda cometem erros de uma forma diferenciada, não como inimigos, como seres perdidos que não terão missão, mas sim como pessoas que ainda naquele momento enxergam de forma equivocada a atitude que eles estão tomando. Então, se amarem só os que vos amam, que mérito vos reconhecerá? Porque a gente tem essa mania, eu só amo quem gosta de mim. A gente não evolui dessa forma, né? A gente não consegue melhorar, porque não existe aquele exercício, sabe? Contraditório, porque a gente tem que fazer um exercício, porque gostar de alguém que nos prejudica ou perdoar é difícil realmente. Ele exige uma mudança, sabe, de conduta, ele exige uma compreensão maior das leis da vida, ele exige todo um sentimento que você tem que ir conquistando aos poucos, né? Que você tem que ir enxergando de outra forma aquela pessoa, aquela situação que aconteceu, que você tem que mostrar que você realmente é melhor, que você consegue perdoar aquele erro do mesmo jeito que Jesus, né, perdoou todos os erros que cometeram contra ele, porque o que ele disse no final lá, quando ele estava na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então as pessoas que fazem o mal contra nós, muitas vezes não sabem o que fazem realmente, dentro da conduta que se tem que ter de um ser que está em evolução, de buscar se tornar melhor. Mas nós, que já estamos dentro da visão espírita, que já conhecemos as leis da reencarnação, as leis de causa e efeito, né, de ação e reação, nós temos que nos esforçarmos a ter um comportamento diferenciado com as pessoas que nos magoam. Porque ele diz aqui, ó, se saudardes apenas os vossos amigos, que saudar no caso aqui é cumprimentar, conviver, né, apenas com os amigos, que fazeis mais do que os outros? O que a gente faz mais de diferente se a gente só quer conviver com as boas pessoas, com os nossos amigos, com aqueles que a gente ama? A gente não evolui. A nossa proposta não é de evoluir, de melhorar, de seguir o ensinamento de Jesus, porque nós estamos falando nessa reflexão do Evangelho de querer aprender com o Cristo a nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente precisa mudar de conduta. Então, eu preciso me esforçar para me tornar uma pessoa melhor, aqueles que eu não gosto, aqueles meus inimigos, porque se eu for igual e desejar a mesma coisa, eu não estou evoluindo. Eu sou no mesmo nível. Quando a gente deseja a mesma coisa, às vezes até pior,
para um inimigo nosso, para alguém que a gente não gosta, deseja a mesma coisa. Ou às vezes até pior, nós somos iguais. Não existe evolução. Não existe você dizer que você é melhor que a outra pessoa quando o seu desejo e a sua intenção é igual. Então, o objetivo nosso de aprendermos os ensinamentos de Jesus e ainda por cima termos a visão espírita de que somos seres imortais em busca da evolução, que teremos muitas e muitas chances de reencarnar e convivemos com pessoas difíceis para exercitar o mandamento maior, que é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós sempre estaremos encontrando situações na nossa vida, no nosso dia a dia, com pessoas difíceis. Não tem um cristão reencarnado nesse planeta que não tenha a sua pedra no sapato. Aquela pessoa que você preferiria não ver nunca mais. Que você queria que fizesse uma viagem assim, daquela que você jamais cruzaria com ele, todo mundo tem. Né? Pode pensar aí. Já veio na mente de cada um, nossa, aquela criatura lá que se eu pudesse não ver nunca mais na vida seria uma benção. Mas é justamente aquela criatura com que você é obrigado a conviver todo dia que vai encontrar com ela. E quando não for ela, será outra. Eu costumo dizer, quando a gente reclama muito de uma pessoa e se livra de uma pessoa, se falar, graças a Deus viajou, mudou, não sei o quê, dali um tempo vai aparecer outra na sua vida, pior do que aquela que você reclamava. Sabia? É assim. Então a gente tem que se esforçar e de entender esses nossos irmãos que são mais difíceis, que cometem erros, porque senão a gente não vai estar sendo nada melhor. Não vamos estar sendo pessoas melhores. Não vamos estar compreendendo o verdadeiro objetivo da vida, que é a fraternidade, que é amar-nos uns aos outros. E aí a gente vai entender um pouquinho o que significa esse amar-nos uns aos outros. Porque muitas pessoas perguntam assim, mas eu tenho que amar meu inimigo? Mas eu tenho que amar? Eu não consigo ter esse sentimento de amor, amar meu inimigo do mesmo jeito que eu amo um amigo? Aí a gente vai ver que também não é assim, né? Que tudo é um processo. Essa questão de você sair de um sentimento amargo, de um sentimento de raiva, de um sentimento magoado, para você aceitar alguém que realmente te prejudicou, te fez um mal. Existe um processo, existe todo um tempo para ser elaborado esse sentimento dentro de nós. Ele realmente não acontece da noite para o dia. É totalmente impossível. Jesus chegar e falar para você, você tem que amar fulano, mas da noite para o dia não dá. A gente tem que entender como é que funciona esse processo. A gente tem que entender, estudar a própria doutrina espírita, para quem nunca estudou, não é? Como que funcionam as leis da reencarnação, de causa e efeito. Tem que realmente acreditar que você viveu outras vidas, que viverão outras tantas. Para isso estão os livros aí, né? Os livros, a gente sempre indica os livros de André Luiz, né? Desde o primeiro lá, O Nosso Lar, Os Mensageiros, então são 13 livros do André Luiz. A gente recomenda a leitura desses livros psicografados pelo Chico Xavier, porque eles dão uma visão muito ampla, né? Porque são livros básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita são assim, centenas e centenas de livros que nós precisamos ler durante a nossa jornada enquanto estamos aqui. Mas a gente sempre indica de início, assim, para quem ainda é leigo, né? Para quem não conhece muito bem a doutrina espírita, que às vezes pega o evangelho e não consegue entender muito bem os ensinamentos de Jesus, a gente solicita que vocês leiam, né? Sugere que vocês leiam os livros do André Luiz. Pegando o primeiro lá, Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois tem No Mundo Maior, tem vários livros, na capa do primeiro já tem todos os outros. Leia em sequência, porque eles vão ampliar a sua visão do mundo. Ali mostra todas as situações do dia a dia, de reencarnação, de processos obsessivos, de resgates de pessoas que se odeiam, porque o próprio Chico já falava, né? O Chico Xavier já falava que o ódio é o amor que adoeceu. Então, muitas vezes as pessoas estão com ódio, estão com mágoa, porque amou alguém, porque gostou de alguém e foi contrariado naquele ser. Com aquele ser. E aí, esse amor se torna ódio. E essa pessoa se torna nossa inimiga. Mas existe ali, quer queira ou quer não, entre nós, o amor divino que faz com que nós nos amemos também todos como irmãos. Mas a gente precisa buscar a cura desse sentimento de mágoa, de raiva que a gente tem e que nos impede de amar aquele ser que a gente considera como nosso inimigo.
Então a gente vai ver um pouquinho aqui o comentário de Allan Kardec, né, sobre amar os inimigos. Porque a gente fala realmente, não, mas é difícil, eu não vou conseguir amar uma pessoa que me prejudicou imensamente, né? Então ele vem aqui, ó. Allan Kardec diz o seguinte, nas reflexões dele. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação do amor ao próximo. Que amor ao próximo é o que Jesus veio ensinar. Se eu conseguir amar e perdoar alguém que me prejudicou, sim, eu vou estar conseguindo atingir essa questão desse amor sublime, desse ensinamento do Cristo, eu vou estar me sobrepondo àquela situação. E não existe nada melhor que nós sabemos quando a gente consegue perdoar alguém, né? Porque quando nós temos ódio de alguém, raiva de alguma pessoa que nos magoou, que nos prejudicou de uma forma muito intensa, a gente não tem paz, não é? Todo mundo deve ter passado por alguma situação em que você ficou tempos e às vezes ainda está com ódio de alguém que você não consegue perdoar. E aí você não tem paz. Porque você vive em conexão mental com esse ser, não é assim? Sempre pensando nela. Aí te dá mal-estar, dá dor de cabeça, dor de estômago, o coração fica agitado, porque você fica fazendo conexão com aquela pessoa. Você não vive em paz, a outra também não, que cometeu o erro. Então a gente precisa, alguém tem que quebrar esse vínculo, porque você não tem paz na sua vida. E quando você, se alguém aí já conseguiu perdoar algum erro, alguma coisa, você vê o quanto que é o alívio. O quanto que a sua vida se transforma quando você consegue perdoar alguém. Não digo amar, assim, da noite pro dia, não é? Mas você consegue perdoar alguém que te magoou, que te prejudicou. Nossa, é uma paz que vem dentro do seu coração, da sua mente, você segue a sua vida tranquilo. E você se sente assim tão superior e tão leve, tão assim, porque você conseguiu dar um passo a mais dentro desse exercício da fraternidade, do perdão que Jesus veio ensinar. Então Allan Kardec dizia assim, que é a mais sublime aplicação do amor ao próximo, quando a gente consegue amar os inimigos. Ele representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Porque o nosso ego é que não deixa que a gente compreenda a atitude que a outra pessoa tomou. E também não deixa que a gente enxergue os erros que a gente faz todo dia. Porque a outra pessoa pode ter feito, de repente, um erro maior, considerado por nós, mas nós fazemos todos os dias erros também, cometemos atitudes antifraternas. Não é? Nós não seguimos o ensinamento do Cristo 100%. Não seguimos, acho que nem 1%. Porque para quem conhece o Evangelho, aí faz o Evangelho no lar há décadas, sabe que não pratica todo o ensinamento de Jesus, porque é necessário nós abandonarmos o nosso ego, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Isso é extremamente necessário para a nossa evolução e para nós tomarmos atitudes mais fraternas, mas todos os dias nós temos atitudes antifraternas. Seja nas mínimas que forem, naquelas que a gente acha que de repente, né, não tem nada a ver, mas a gente faz fofoca, maledicência, a gente engana, trai, mente, em maior ou menor grau faz, de acordo com a sua necessidade pessoal, muitas vezes, do seu ponto de vista. E você acha que está certo, não é? Então a gente tem que ter essa questão, porque para fazer a coisa errada, tanto a pequena quanto a grande tem o mesmo peso, porque é a atitude que está errada. A gente sempre fala e volta para aquela questão, lá eu roubar R$10 ou R$20 do troco do mercadinho da menina ali e não voltar para devolver e sair rindo ainda, porque muita gente fala, né? A menina te deu R$20 a mais no mercadinho ali, que vai faltar no caixa dela no final da tarde. Você sai com os R$20 e chega em casa, ou no meio do caminho mesmo, você fala, opa, ganhei vintão. Aquela burra lá do mercado devolveu o troco errado. Quantas pessoas fazem assim? Porque você acha que R$20 é pouca coisa. Mas a atitude está errada. Você está vendo que a atitude está errada? Então quem fica com R$20 ainda caçoa e acha, se tiver a oportunidade de roubar 20 milhões, vai roubar. Vai. Aquilo que não é seu, não é seu. A atitude está errada. Não é a quantidade, é a atitude. R$20 para a menina do caixa do mercadinho ali vai fazer falta, ela vai ter que pagar. Então vocês estão vendo que a gente não faz coisa errada do mesmo jeito, só muda a proporção? Vai fazer fofoca, fazer maledicência, falar mal da outra pessoa, desejar o mal para as pessoas.
né? Já sai de casa azedo, reclamando do trabalho, reclamando do patrão, reclamando do salário, que você, por menor que seja, tem salário, tem um emprego, tem saúde, quando milhares de pessoas no planeta não têm, não é nem no planeta, na sua própria cidade. Então nós não somos fraternos. Falar que outra pessoa nos fez um mal maior, nós temos grandes males porque fazemos os pequenos. Por que roubam de nós milhões? Porque nós não somos 100% honestos. Nós roubamos em coisa menor. Muitas vezes você trapaceia na venda das coisas, você coloca um valor exorbitante, você não devolve o troco do mercado. Então, nós também temos atitudes que não são fraternas, que não são corretas. E aí, por isso que a gente tem que estudar. Tem que estudar a lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita, que nós estamos inseridos em grupos e com pessoas à nossa volta que vão nos prejudicar, porque nós já fomos cúmplices em outras vidas e também temos atitudes erradas, são chamados karmas coletivos. Nós não somos 100% perfeitos, não teremos pessoas à nossa volta também perfeitas. Esse aqui é um planeta de expiações e provas, onde nós temos sérios problemas de conduta. E todos nós achamos que fazer uma coisa certa. Você leva os vintão para casa lá, feliz da vida, vou comprar. Quem bebe aí, comprar cerveja, vou comprar, sei lá o quê, 1 quilo de carne. Nem isso está dando mais, né? Por causa do preço alto que tá. Mas você sai com os vintão lá, feliz da vida. Enfia no bolso. Outros aí roubam 20 milhões, também enfia, né? No bolso e em outros lugares. Não é assim? Então, é tudo o mesmo nível. A atitude é sempre a mesma. Então, nós precisamos mudar isso daí. Se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa começar também a ter atitudes diferentes. Por isso que a doutrina espírita, ela nos explica o porquê das situações diferenciadas que acontecem na nossa vida. Por que tanto sofrimento de um lado e aparente alegria de outro? Todas essas divergências que a gente vê no planeta, a doutrina espírita explica. E para a gente mudar toda essa paisagem planetária de sofrimento coletivo, inclusive o nosso que nós nos achamos, nós temos que começar a ter atitudes melhores. Não é esperar que o outro tenha. Nós é que temos que começar a ter, a compreender os erros que nós cometemos nessa vida e em vidas passadas, entender que estamos resgatando dívidas e aí nos esforçarmos também para compreender a atitude daqueles irmãos que nos prejudicam e que se tornam nossos inimigos do nosso ponto de vista. Então isso a gente é o quê? É tirar de nós o egoísmo e esse orgulho de nos acharmos os melhores, de nos acharmos os corretos, de acharmos que nós fazemos as coisas certas no dia a dia e que os outros fazem as coisas erradas. Mas não é assim. Todos nós fazemos coisas erradas, em maior ou menor grau. Então, continuando aqui, ó. E aí a gente fala assim, mas amar os inimigos, mas assim, da noite pro dia não dá, né? Que a gente já falou assim, eu vou sair abraçando, amando, beijando, igual eu amo meu marido, se é que ama, né? Igual eu amo meu filho, por exemplo, e eu vou amar meu inimigo assim? Aí continua a reflexão de Kardec, que amar os inimigos não é sentir confiança, ternura, amizade, simpatia e afeição. De repente a pessoa fez algo com você tão grave que não tem como realmente, mesmo que você tenha sido cúmplice dela de vidas passadas, que você compreenda todo o processo, né, de reencarnação e tudo mais, mas trabalhar com sentimento é algo muito complicado. As nossas emoções. É um exercício doloroso mesmo, do dia a dia. Então, amar o inimigo, eu não posso ser hipócrita e falar, perdoei e saio amando. Não existe isso. É que a gente falou, é todo um processo, é uma luta íntima demorada. Eu não posso, né, sentir pelo meu inimigo que me prejudicou ternura, amizade, simpatia e afeição. Não dá. Então, a gente também, você vê que dentro da própria doutrina espírita, existe uma lógica dentro daquela situação. Não dá para eu sair amando do mesmo jeito que eu amo um filho, por exemplo. Não dá. Não dá hoje. Mas eu tenho que iniciar um esforço de compreensão. Um esforço de não desejar o mal e de não querer pagar na mesma moeda. Então ele continua aqui, ó. Amar os inimigos não é sentir prazer igual que se sente na companhia de um amigo. Porque é real isso daí. Nós não gostamos de ficar na companhia de pessoas que nos fizeram mal. Porque é óbvio que a lembrança vem muito forte.
para nós. Alguém nos magoou imensamente ou criou uma situação, nos prejudicou de uma forma muito intensa, e aí, de repente, ela volta a conviver conosco. É óbvio que a hora que você vê aquela pessoa e você é obrigado a conviver com ela, você não vai sentir prazer de ficar na companhia daquela pessoa. Isso é real, é um sentimento que vai brotar em nós, certo? Então, eu não tenho condições ainda de sentir amor e de sentir prazer na companhia, a gente fica incomodado, não é assim? Às vezes a gente quer sair de perto ou quer que a outra pessoa saia. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse sentimento, sim, que precisa ser trabalhado também. E que vai ser trabalhado dentro da nossa jornada, do nosso estudo, do nosso trabalho no bem para outras pessoas, do nosso autoconhecimento. Porque existem apenas 3 pilares para a nossa evolução espiritual. Que os Espíritos nos dizem em todas as obras e trazem as mensagens nas reuniões mediúnicas. 3 pilares, quais são eles? Autoconhecimento, que eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu tenho essas dificuldades emocionais. Conhecimento, porque eu tenho que estudar. Eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, como que eu faço para ter melhores sentimentos. E eu tenho que fazer a prática do bem. Eu tenho que auxiliar o próximo. Se eu não consigo auxiliar ainda o meu inimigo, não consigo auxiliar algumas pessoas da minha família, algumas da minha convivência, mas eu tenho que fazer alguma coisa para outra pessoa que eu simpatizo ou que eu gosto. Então, os 3 pilares para a nossa evolução, para a gente ir minimizando esse processo de mágoa, esse processo de nossa conduta errada também, é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Não tem como a gente escapar. Tudo isso faz com que a gente consiga aprender realmente a mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo foi, ele veio nos instruir, ele veio nos auxiliar a nos conhecermos e veio dizer para nós que nós precisamos praticar o bem, porque foi isso que ele fez. Ele ensinava, ele mostrava as falhas nossas e ele praticava o bem. Então, esses são os 3 pilares da nossa evolução. Amar os inimigos não é forçar para que não haja diferença entre ele e os amigos. Aí você fica forçando aquela coisa, sabe? Aí vou forçando aquela situação de amizade, aquela situação que você não consegue. Não dá, o sentimento ainda está muito recente, né? O sentimento de mágoa, o sentimento de dor, né? Agora, amar... Então, o que é amar os inimigos? Porque esse termo amar, né, é muito grande. A gente fala que amar é diferente de gostar, é diferente de suportar. Não é assim? Até no próprio Evangelho lá, tem uma parte que fala, né, que a nossa convivência entre nós consiste de, primeiramente, nos suportarmos uns aos outros. Depois vêm os outros sentimentos que vão sendo amadurecidos. Porque a gente ama pouquíssimas pessoas na nossa vida, não é? Esse termo amar, que a gente coloca uma conotação tão grande, tão intensa, amar as pessoas é diferente de gostar. A gente ama uns 3, 4, 5, né? A gente gosta também de mais uns 3, 4, 5, e o resto a gente não gosta, não. A gente não pode ser hipócrita, isso é autoconhecimento. Eu não posso ser hipócrita, não, porque o resto eu não gosto mesmo. Então, a quantidade de amar a pessoa é bem pouca, de gostar é menos ainda, e de detestar é bem maior. Essa é a nossa realidade. Falar que a gente sai amando todo mundo é mentira. E amando os inimigos, então, piorou, sabe? Mas a gente tem que fazer esse esforço que a doutrina espírita nos auxilia realmente para que a gente vá tirando essa mágoa, essa dor aos poucos. Então, amar os inimigos, então o que é amar os inimigos? Ou pelo menos gostar ou suportar, né? É não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não querer pagar na mesma moeda, é não desejar a mesma coisa. Porque quando eu desejo a mesma coisa, eu me igualo a ele. Eu não exercito aquilo que eu estou tentando aprender do ensinamento de Jesus, que é a fraternidade, que é o perdão, porque nós temos que perdoar, que é nos libertarmos, né, dessa doença mental, desse transtorno emocional, dessas dores, da gente ficar ligado mentalmente àquela pessoa que você não dorme, o dia inteiro pensando, o dia inteiro falando mal, o dia inteiro desejando mal. Então, houve uma inimizade, houve um mal para você, é não guardar ódio nem rancor, fazer um esforço cada dia mais para isso
e nem desejar vingança. Porque aí eu me igualo e não sou diferente de jeito nenhum. Até pior, porque se você tiver o conhecimento do ensinamento de Jesus, se você tiver o conhecimento da doutrina espírita, se você frequentar uma igreja e aquela outra pessoa não, que te prejudicou, você é pior do que ela. Porque quem já recebeu a mínima luz do ensinamento de Jesus tem que ter um comportamento diferente do que aquela outra pessoa que cometeu um mal contra você. Então, continuando, né? Amar os inimigos é perdoar e não opor-se à reconciliação. Quantas vezes alguém da tua família, do teu relacionamento, te magoou, cometeu um erro, se arrependeu, porque errar todo mundo erra, e se arrepender também, todo mundo se arrepende. Se não for nessa vida, vai ser em outra. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, a nossa jornada vai fazendo com que a gente amadureça, e conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo erros que a gente cometeu, a gente vai se arrependendo e a gente busca a reconciliação. E quantas vezes pessoas vieram buscar a reconciliação com você nessa jornada atual dessa vida que você está vivendo nesse momento e você recusou? Ah, me fez o mal, me magoou, não vou perdoar nunca. Ora, então nesse momento você está sendo pior do que aquela pessoa. Porque ela se arrependeu, ela viu o erro que cometeu, que todo mundo erra, e Jesus perdoou a todos, e Deus nos perdoa todos os dias. E aquele que não tinha nada de erro cometido no planeta perdoou seus algozes e nos ensinou que é assim a receita da felicidade, que quando a gente perdoa, a gente se livra do peso. Porque, batendo de novo na mesma tecla, você sabe que quando você tem uma mágoa e não perdoa, você sofre. Às vezes você sofre mais do que a outra pessoa até que cometeu o erro. Porque muitas vezes ela se arrepende, ela vem buscar reconciliação e você não perdoa. Aí ela não pode fazer nada, né? Ela, às vezes, muitas vezes, ela se arrependeu amargamente, se arrependeu do que fez, veio pedir reconciliação, você não perdoou, aí o problema já não é mais dela. Ela fez a parte dela, aí o problema é seu. É você que é amarga. E aí você começa a demonstrar que você é muito pior do que a outra pessoa. Porque a gente sabe de muitas e muitas situações que a pessoa não quer perdoar. Eu não perdoo. Aí você demonstra que você não é melhor que ela. Você demonstra realmente que você também não sabe exercitar fraternidade nenhuma. Que você não sabe seguir o ensinamento de Jesus. Aí dá até vergonha de você entrar numa igreja, né? Que se você não consegue se reconciliar com a pessoa veio, pediu perdão, né? Realmente mudou. E às vezes só a vida também vai mostrar se ela mudou ou não. Mas ela fez a parte dela. E a gente percebe quando é sincero e a gente conversa. Aquela questão do filho pródigo que também está no Evangelho, não tem? Né? Para quem estuda o Evangelho, não tem a passagem do filho pródigo? Que saiu, abandonou o pai, falou, não, eu quero minhas coisas, vou embora. Dá aí a minha parte na herança e foi, quebrou a cara. Né? Magoou o pai, todo mundo ficou triste, a família ficou triste, mas depois que ele passou pela experiência, que ele amadureceu, ele não voltou? E não pediu perdão? E recomeça uma nova jornada? Então é assim. Deus nos dá a chance de recomeçarmos as nossas jornadas vida após vida. Reencarnação após reencarnação. E aí nós aqui que se acha, não, a beleza, não perdoo, não. Eu não quero reconciliação com a pessoa. Aí você mostra que você é pior até do que ela, não é? Então amar os inimigos é retribuir-lhes o mal com o bem. Porque você tem que mostrar que você é melhor. Não melhor no sentido de nariz empinado, melhor de se achar orgulhoso para humilhar a pessoa. Não. De que você tem um comportamento melhor e que você está ensinando ela, porque assim, quem tem comportamento melhor é que ensina as pessoas que têm um comportamento pior. A vida é assim. Por isso que nós estamos num planeta de expiações e provas, existem pessoas com personalidades diferentes. A começar pela nossa família, né? Começando pela nossa família, a gente já tem pessoas com personalidade diferente. Aquele que tem mais paciência, aquele que tem mais tolerância, aquele que se esforça mais, aquele que é mais bondoso, que é mais fraterno. E quer queira ou quer não, nessa jornada que a gente tem, seja nessa vida ou em outras, essas pessoas que têm um comportamento melhor são o exemplo dos que têm um comportamento pior.
É assim que nós evoluímos. É um convivendo com o outro. E isso acontece na família, acontece no trabalho, acontece na comunidade. Então você tem que mostrar que você é uma pessoa melhor. Que você acredita no bem, acredita no perdão e que você é melhor espiritualmente falando, emocionalmente falando, você é melhor. Então você retribui o mal que a pessoa fez com o bem. Sabe? Convidando ela para estudar com você, no nosso caso falando, né, para a casa espírita, levando para a casa espírita, fazendo o bem, para ela buscar o seu autoconhecimento, para ela também ter conhecimento, estudar, para ela tentar praticar no bem. Se você já está nesse caminho, é esse o nosso papel. Quem já está tentando melhorar, porque bom aqui nesse planeta ninguém é, né? Falar que a gente é bom, tem alguém bom aqui, você é bom, não, bom não. O próprio Cristo falava, opa, por que me chamas bom? Não é bom só meu pai que está lá no céu. Então no nosso, pior que ele era bom, né? Mas nós aqui nesse planeta aqui de pessoas, ninguém é bom, mas tem sempre alguém que está melhorzinho do que o outro. E quem está melhorzinho do que o outro, que já está tentando seguir o ensinamento de Jesus, é o exemplo daquele que está fazendo a coisa errada. Então é retribuir o mal com o bem. Agora, quando a pessoa é incrédula, né? Não acredita em nada, não acredita em vida após a morte, que não acredita na recuperação do outro, não acredita na lei da evolução. Quando a gente fala de amar os inimigos, porque tem gente que deve estar falando assim, nossa, essa louca aí está falando porque não é com ela, né? Essa aqui pensa que não é comigo. A gente já passou por muitas e muitas dificuldades. Todos passam. Não existe ninguém nesse planeta aqui que não passe por dificuldades. Que você tem que exercitar a sua emoção e exercitar aquela questão de sentimento e perdoar e passar a conviver com a pessoa. Mas para aquele incrédulo, aquela pessoa que não acredita em nada, que acha que é só a visão dessa vida apenas, essa vida que nasce e morre, acabou, né? Então aí fica difícil. Para os incrédulos é um contrassenso. Falar, nossa, mas eu tenho que amar meu inimigo, eu tenho que perdoar. Isso é um contrassenso. Não, aquela pessoa errou e eu vou pagar na mesma moeda, até pior. Então, para a pessoa incrédula, realmente falar que tem que amar os inimigos, gostar daquele ser, ou pelo menos tentar suportar de uma forma mais fraterna, que a gente fala amar é um termo muito, na nossa concepção, muito grande, sair amando o inimigo assim, a gente acabou de falar que não dá, da noite pro dia, mas esse processo da gente começar a não desejar o mal, né, apagar o mal com o bem e tudo mais, mas para o incrédulo é um contrassenso, né? Por quê? Porque ele tem a sua visão apenas na vida presente. Se você acha que você só vive essa vida aqui, na verdade, então, você não vai querer perdoar ninguém. Você não vai querer conviver, você não vai dar oportunidade. E aí, para quem tem uma visão materialista de uma única vida só, também comete outros erros, não é? Comete outras coisas, porque fala, eu posso aprontar tudo e mais um pouco, porque morreu, acabou. Aí você que pensa que morreu, acabou, né? Acabou não, o que morre é o corpo. O seu corpo, sim, vai apodrecer, vai voltar para a natureza, mas teu espírito sai vivinho daqui. Vivinho. E vai encontrar, né, nessa outra vida espiritual, todas as consequências dos erros cometidos. E as decepções também. Né? Principalmente para quem comete suicídio. Nós já estamos falando vamos falar de suicídio aqui agora, porque esse mês de setembro é o mês, né, que a gente faz a campanha contra o suicídio. A pessoa que pensa em se suicidar e que se suicida, a hora que chega no plano espiritual tem a maior decepção, porque a morte não existe. Chega no plano espiritual, é um horror. O sofrimento do suicida é terrível, é o pior sofrimento que pode acontecer para um espírito que desencarna. Um ser que comete esse desatino. Porque a morte não existe. E ele chega lá com aquelas dores horríveis do motivo do suicídio dele. E passa anos e anos e anos sofrendo, é muito difícil. Então é por isso que você tem que entender que a vida continua. Que nós seguimos a nossa jornada de tempos em tempos. Uma hora estamos lá no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, passamos mais tempo lá. Outra hora a gente volta para a matéria, para nos encontrarmos, às vezes, com desafetos do passado, por isso que acontecem essas inimizades, e buscarmos, né, uma solução para esses problemas que ficaram mal resolvidos no passado. É aí que entra o ensinamento de Jesus e entra o exercício do controle das nossas emoções para que possamos fazer daquele inimigo um grande amigo. Futuramente, não vai ser agora, né? Mas se a gente tem essa visão apenas nessa vida presente, quando a gente fala
de que é necessário amar os inimigos e perdoar as pessoas, aí a pessoa acha um horror, ela vai achar que realmente é um contrassenso. Aí, também continuando, né? Os incrédulos acham, né, que amar os inimigos, ele não vai ter nenhum interesse em perdoar. Não, eu não vou perdoar. Cometeu um erro comigo, gravíssimo, eu não perdoo, e depois morreu, acabou, e se eu puder ainda faço o mal. Né? Então, uma grande decepção é falta de conhecimento, é falta de se questionar, porque Deus seria totalmente injusto, porque a partir do momento que você acredita em Deus, e que sabe que Ele é bom, que Ele é justo, não é? E aí você acha que vive uma vida só, aí não teria justiça nenhuma. É só ver as diferenças que a gente tem, planetárias, ali na sua própria cidade, as diferenças sociais que existem. Por que Deus faria as pessoas com tanta diferença assim? Então, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que se questionar. Né? Por isso que a doutrina espírita também é uma parte filosófica, é ciência, filosofia e religião, porque ela comprova na ciência esse relacionamento que a gente tem com os espíritos, eles voltam para contar sim. A pessoa fala, ninguém voltou para contar, não voltou para contar porque você está fora da casinha, né? Você está fora da situação. Vem para uma casa espírita para você ver se ele não volta para contar. Pega os livros do Chico Xavier, né? Frequenta as reuniões mediúnicas, começa a estudar para você ver que os espíritos não voltam. Nosso relacionamento de ser espírita é isso, estar nos relacionamentos com os espíritos, eles nos influenciam o tempo todo. Está lá no livro dos espíritos, influenciam os espíritos na nossa vida muito mais do que você imagina a resposta dos espíritos para Allan Kardec. A tal ponto que são eles que vos dirigem. Nós estamos envolvidos pelos espíritos, porque nós somos um, que estamos momentaneamente usando esse corpo de carne aqui, que quando a gente desencarnar, ele vai voltar para a natureza, apodrecer, e nós vamos seguir a nossa jornada como espíritos. Então, por isso que tem que estudar, tem que ler, porque a gente não pode ter essa visão limitada, achar que é só essa vidinha aqui, porque a gente tem que ter essa inteligência e raciocínio e falar, bom, mas essa vidinha aqui é muito injusta, então Deus é injusto, e Deus não é injusto. Então, por isso que a convido vocês para vir para a Escola de Estudos Espíritas, né? Estudar todo sábado, 17h45, para encontrar respostas para todas essas perguntas quando você começa a se questionar. Por que eu sofro? Por que eu tenho inimigo? Da onde eu venho? Para onde eu vou? A gente precisa se questionar, né? Para a gente buscar um pouco mais de conhecimento. Então, para o incrédulo amar os inimigos, ele conserva rancor e deseja vingar-se. Que é assim a grande maioria das pessoas, né? Muitas vezes eu quero vingança, eu quero justiça, e aí você nem sabe, de repente, qual é a situação que foi colocada dentro da lei de causa e efeito para você passar por aquela situação. Então, para o espírita, aí vamos falar já de quem está dentro da doutrina espírita, amar os inimigos é ter sua visão no passado, no presente e no futuro, que é aquilo que a gente acabou de falar. Nós temos toda uma jornada sideral, a gente vem vivendo vidas e vidas e vidas, e a gente vem criando amigos e inimigos, principalmente, por causa do nosso egoísmo. Então, nada acontece por acaso. Quando uma situação na sua vida acontece, que te magoou, que trouxe algum sofrimento muito grave para você, existe uma causa, porque Deus não é injusto e também não vai jogar um sofrimento para você à toa. Por isso que a gente tem que ter essa visão de vidas passadas, de erros passados, tem que ter essa visão do presente, como que está sendo a minha atitude agora, qual é o futuro que eu quero ter, porque eu estou plantando aqui agora. O que eu quero colher? Sabe aquela história de quem planta colhe? Ela é verdadeira. Não tem. Tudo que você está sofrendo hoje já é a colheita de atitudes do passado. E o que você vai colher amanhã? Qual é o futuro que você quer ter? O futuro que a gente quer ter vai depender do que a gente está plantando no presente. Então, para o espírita, amar os inimigos é saber que as maldades fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Nós temos uma vida de tribulações. Não é assim? Às vezes não é só aquele inimigo pessoal, não, dentro da sua casa, nós temos inimigo em todo lugar. A própria atmosfera, né? Governantes para lá e para cá, pessoas da comunidade, em maior ou menor grau, que nos prejudicam de todas as formas. São nossos inimigos, por assim dizer? Sim. Porque nós vivemos numa sociedade em que um quer degladiar o outro, em que um quer passar a perna no outro. Infelizmente, todo mundo só pensa em si. Então, nós temos que entender que nós vivemos em situações que nós precisamos, né, suportá-las, porque nós plantamos isso no passado, que é o que a doutrina espírita nos ensina, dentro da lógica de raciocínio,
de vidas passadas, que hoje eu estou numa situação que eu mesma atraí para mim, que é a colheita daquilo que eu plantei. E aí a gente fala, mas então como que vai ser o meu futuro? É simples da gente saber o que é que você está plantando hoje. O que que você faz de bem? E vamos voltar de novo para o ensinamento de Jesus. E aí, o ensinamento do Criador que o Cristo trouxe, que Jesus trouxe. Você faz ao próximo que gostaria que te fizesse, porque a gente volta de novo lá do começo, que é o mandamento maior, que é o mandamento cósmico sideral que o planeta Terra está tentando aprender há 2000 anos e que ainda não conseguiu. E é por isso que ele não melhora. Quando a gente fizer o próximo que eu gostaria que nos fizesse, aí sim as coisas vão começar a melhorar. Você faz o próximo que eu gostaria que te fizesse? Você faz fofoca? Gostaria que fizesse para você? Vamos começar a pensar nas coisas. Você faz maledicência? Gostaria que fizesse para você? É muito simples o ensinamento do Cristo, né? E do próprio Criador. É tudo muito simples. A gente é que não quer raciocinar. Não é? Você trai? Gostaria que traísse você? Você rouba? Gostaria que roubasse você? Então a gente tem que começar a pensar. O ensinamento do Criador, ele é muito fácil. Mas aí exige que a gente mude a nossa conduta e que a gente comece a raciocinar. Não é? Querer ao próximo aquilo que eu quero para mim. Essa é a receita de felicidade, que a grande maioria não faz. Então, essas maldades fazem parte das provas que cumpre a gente suportar. Os inimigos que aparecem, situações desagradáveis que aparecem na nossa vida, são o quê? Plantio do passado e que está vindo na colheita hoje. Então, para o espírita também amar os inimigos é ter mais facilidade de perdoar a partir do momento que você tem conhecimento da sua jornada de vida como espírito imortal. De vidas passadas, de vida presente, de vida futura. E aí a gente começa a perceber que nós também cometemos erros, que cometemos erros graves no passado, que somos capazes de cometer erros grandes, sim, dependendo da situação em que a gente é colocada em prova. E aí a gente entende que às vezes aquele que outro errou, você também poderia errar e fazer a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Até pior. Que o próprio Chico, né, falava a questão assim. O que eu mais vi, Chico Xavier falava muito, né? O que eu mais vi na minha vida foram pessoas cair na mesma situação daquelas outras que eles criticavam. Sabe? Quando você critica a pessoa, quando você fala mal de outra, quando você odeia outra pessoa, de repente, né, você sabe que o mundo gira, né, a vida vai, e de repente, lá um belo dia, você está fazendo a mesma coisa desse seu inimigo que você achava um horror, daquela pessoa que você criticava. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente ainda não tem o autoconhecimento. Nós nos conhecemos totalmente. A gente só é aprovado, a gente só vai se conhecer quando surge determinada situação em que você tem que tomar uma decisão, em que você vai exercitar o seu ego, o seu egoísmo, não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Por isso, a necessidade que a gente tem que perdoar o erro do outro, porque nós também somos passíveis de errar. Continuando aqui, para o espírito amar os inimigos é não se queixar e agradecer a Deus por experimentá-lo. Porque esse mundo é de expiações e provas. Nos colocam provas na nossa frente para experimentar realmente se nós já estamos compreendendo a lei de fraternidade. Por isso que a gente tem que estudar. Nós temos que correr em busca das respostas para as perguntas da nossa jornada evolutiva. Para o espírita, amar os inimigos, ou seja, as vicissitudes se tornam menos amargas. Quando a gente recebe uma aprovação para passar na vida, nós entendemos como é o processo. Nós damos menos valor para ela, a gente se engrandece perante ela, porque a gente não fica fazendo foco naquela situação que está nos desagradando. A gente continua estudando, continua se conhecendo, continuando trabalhando bem, os dias vão passando e as coisas vão amenizando, porque tudo passa nessa vida. Tudo passa. Todas as coisas ruins, elas vão desaparecendo, vão amenizando com o tempo. E as boas também, né? Se a gente acha que a gente vai ser muito feliz e muito alegre o tempo todo, também essa será uma grande decepção, porque este é um planeta de expiações e provas,
de seres reencarnados, almas endividadas, que não têm um bom comportamento, que não são boas, que não sabem exercitar a fraternidade e que não sabem exercitar o mandamento maior, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. E isso é nas mínimas coisas. Porque não adianta você ser 99% bom e 1% vagabundo, como diz aquela música lá. 1% de erro te leva para o abismo. Você pode fazer 99% de coisa certa. 1% errado te leva muitas vezes a um atraso de vida, um atraso moral e te cria situações embaraçosas, situações dolorosas para vidas futuras. Quando não para essa daqui mesmo, né? Quando a gente cria as aflições atuais para a gente, da nossa vida aqui, que esse daí é um outro tema que a gente vai estudar depois. Então, amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade, porque a gente fala, bom, mas eu vou amar um inimigo, uma pessoa que fez o mal, então eu estou apoiando a perversidade, não estou, não, estou sendo conivente com aquele erro que ela cometeu? Aí a resposta é não. Aí vamos raciocinar um pouquinho, porque esse amor não tem por fim aprovar as más atitudes. Eu perdoar uma pessoa, sabe, que errou, né? Ou eu tentar gostar dela, ter um sentimento diferente, não é porque eu estou aprovando as más atitudes dela. Não é assim que funciona, mas é de sensibilizar aquele ser para a sua reforma interior. Porque a pessoa se arrepende. A gente falou que às vezes ela vem em busca de uma reconciliação, ou mesmo que ela não venha em busca de uma reconciliação, quem faz a coisa errada sabe. E está aqui, ó. E o maior juiz é a nossa consciência. Seja estando encarnado e quando desencarnado piorou. Porque quando a gente volta para o plano espiritual e a gente é acolhido em locais diferenciados, né, conforme foi a nossa conduta aqui, existem locais de sofrimento em que os seres ficam décadas e décadas, anos e anos amargando remorso. Porque chega uma hora, porque a nossa destinação é o bem, é de sermos evoluídos. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Esse amor do Criador existe dentro de nós. Mas nós nos desviamos na nossa jornada, porque nós fomos criados com livre-arbítrio, né? Para que a gente adquira a evolução real e própria e nossa, individual, nós somos criados com livre-arbítrio, em que eu conheço a lei de Deus. Onde que está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando nós, né, saímos, né, nos desligamos dessa chama maior e saímos em jornada evolutiva pelo universo, desde a nossa simplicidade e ignorância, vamos dizer assim, nós temos o livre-arbítrio. Mas nós também somos criados com a lei cósmica e sideral, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Nós sabemos. E nós vamos sendo exercitados e vão aparecendo provas na nossa vida em que a gente é obrigada a tomar atitudes, corretas ou não. E na nossa jornada, muitas vezes a gente toma atitudes erradas e aí as outras pessoas que nos perdoam, elas nos mostram e muitas vezes vão nos sensibilizando que a gente errou e a gente vai sentindo vergonha e chega uma hora que a gente muda de atitude. Então não é que a gente é conivente com o erro, não. Quando você perdoa aquele ser que cometeu o erro, ele vai sentir vergonha e você vai, com o teu exemplo de ter perdoado e ainda de buscar uma amizade ou de tentar amar ou gostar pelo menos alguma coisa, você busca e você consegue, com o passar do tempo, a reforma íntima daquele ser. Ele fala, puxa, mas eu sou ruim mesmo, né? Eu sou um monstro. Porque se coloca no lugar. Imagina você cometendo um erro, se arrependendo e tendo que pedir perdão depois. Você não gostaria de ser perdoado porque você errou e depois, sinceramente, você percebeu o erro? Porque a gente tem que ver a nossa jornada de vida, porque não é só as pessoas que fazem mal para nós, não. Você aí também fez para alguém em determinada época da sua vida. E quem garante que não vai fazer? E que depois não vai se arrepender? E aí você gostaria imensamente que a pessoa te perdoasse? Então, aí o outro é a mesma coisa. E quando a pessoa perdoa e sorri pra gente e nos abraça, a vergonha é medonha, né? A vergonha de você ter feito a coisa errada e ainda receber um sorriso, um abraço, um perdão da outra pessoa é
desmonta você, é horroroso. Aí sim você já começa a se sensibilizar para fazer a sua reforma íntima. Porque você se pergunta, você que fez o mal, né? Tá falando que fosse você que fez o mal. Você se pergunta como que esse ser está sempre em paz e conseguiu me perdoar, que monstro que eu sou. E é assim que a gente muda de atitude. Muitas vezes passando vergonha dos erros que a gente comete diante de seres mais evoluídos. Evoluídos no sentido de conseguir nos perdoar. Vocês entendem como que é o processo? A gente perdoando e a gente tendo uma conduta fraterna com aquele ser que faz a coisa errada, faz que aos poucos ele vá se sensibilizando e vá fazendo a sua reforma interior. Então não é ser conivente com o erro. Porque senão Jesus, né, não teria perdoado ninguém, não teria ensinado ninguém. E no entanto, todos que erraram, ele amava, ele perdoava e só falava, vai e não peques mais. Não é assim? Então, ele amou imensamente e ele mostrou que os seres podem mudar? Sim, todo mundo vai mudar, porque a nossa destinação é sermos boas pessoas. É buscarmos a perfeição. É exercitar a fraternidade. Nós não temos como fugir dessa lei. Né? Só o tempo que demora para uns mais rápido, para outros demora mais, mas é a nossa destinação, é de sermos boas pessoas. Então, o sofrimento decorrente da má conduta corrigirá os perversos do mal. Porque, sim, todas as pessoas que cometem o mal sofrem muito. Com o passar do tempo, é o remorso, é a solidão, é o abandono de outros seres queridos. E se não for nessa encarnação, será em outra. E aí ele vai se corrigindo aos poucos. Ele vai vendo que o mal não compensa. Não tem esse ditado aí? O mal não compensa? E não compensa mesmo. Porque você vai vendo que outras pessoas vão evoluindo, que os seus seres amados vão também adquirindo a perfeição, vão buscando novos caminhos do bem, e você que faz o mal vai ficando para trás. Vai ficando para trás, vai ficando solitário. Então chega uma hora que você realmente começa a querer mudar. Então o bem, ele só vai fazer cada vez mais bem para as pessoas que fazem o mal. Então lá no pensamento de Kardec, aquele que no mundo moral se eleva, compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. E é assim mesmo. O ódio e o rancor faz com que a gente, mostre o quanto que a gente é baixo. Se eu odeio aquela pessoa, e se eu tenho ensinamento do Cristo dentro da minha vida, qualquer partinha de igreja que eu entre, a partir do momento, ou o livro que eu pego para ler, eu já conheço o ensinamento do Cristo mais em detalhes, e eu não pratico, então eu me rebaixo perante até aquele ser que fez o mal para mim. Porque a gente vê pessoas e seres mais evoluídos que perdoam sempre. É só buscar na história. Que perdoaram grandes abalos na sua vida. E que mostraram o quanto que eles são superiores. Então, se você tem o ensinamento de Jesus, nós temos o ensinamento de Jesus, nós estamos dentro de uma casa espírita de uma forma mais aprofundada, que conhecemos a lei de causa e efeito, quando a gente não perdoa, a gente se rebaixa. A gente mostra que nós somos piores. Então, ser superior ao seu adversário, preciso é que se tenha a alma mais nobre e mais generosa do que a dele. Então, ser superior não é pisar em cima dele e desejar o mal. É mostrar que você já compreendeu o ensinamento de Jesus, que você já é mais generoso, mas não aquela questão de orgulho e de vaidade, de que realmente você sente piedade por aquele ser que cometeu o mal, que ainda faz o erro. Você mostra que você é um ser que já compreende realmente o que seja fraternidade e o que seja perdão. Esse é o nosso objetivo, de transformarmos os nossos inimigos em amigos. Por isso que nós precisamos compreender a nossa jornada, o que fazemos aqui, o porquê do sofrimento, das provas e expiações que vêm em nossas vidas. Elas não vêm à toa. Existe toda uma causa para isso. É o resultado do nosso plantio do passado. Nós estamos envolvidos com pessoas na nossa vida que nos prejudicam, tentam nos prejudicar, porque nós prejudicamos primeiro. E esse ser, quando reencarna ali no nosso grupo familiar ou na nossa comunidade, ele nos reconhece, porque a gente vem com esquecimento, que esse é um outro tema de estudo,
por que a gente vem com esquecimento, não lembra do passado, mas as pessoas nos reconhecem através da intuição e da vibração. Sabe aquela história que meu santo não bateu com o santo da pessoa? Então, porque você reconhece ali algo antipático, em maior ou menor grau. Às vezes são pequenas antipatias que com a convivência desaparece. E outras são muito mais graves, mas tudo tem explicação. Por isso que a gente convida vocês para virem estudar a doutrina espírita, né, todo sábado, 17h45, para você buscar resposta para esses questionamentos. Nós precisamos nos questionar com relação a todas essas dificuldades que nós passamos na nossa vida individual e na nossa vida coletiva também. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe. Fica essa nossa reflexão para hoje. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.